Padre Antônio Vieira, nascido em Lisboa em 6 de fevereiro de 1608, aos 15 anos ele ingressou na escola jesuítica como noviço e lá se destacou pelo funcionamento e suas composições de sermões marcaram nossas histórias e estudamos eles até hoje. Nós, alunos da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Letras Vernáculas, vamos performar para vocês o sermão que Padre Vieira escreveu ao Padre Santo Antônio. Eu convido vocês a participar dessa aventura literária conosco. Vós diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se está tão corrupta quanto a nossa, havendo tantos nela que têm o ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou a terra se não deixa salgar, ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não se deixa salgar e os ouvintes, sendo a verdadeira doutrina que lhes dão, a não querem receber, ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra se não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, ou que fazer o que dizem, ou porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo, ou porque a terra se não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isso verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que o sal não salgue, ou a terra se não deixe salgar, que se há e fazer este sal, e que se há e fazer esta terra? O que se há e fazer ao sal que não salga, Cristo disse logo. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar a doutrina e ao exemplo, o que se lhe há e fazer é lançá-lo fora como inútil, para que seja pisado de todos. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E a terra que se não deixa salgar, que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo, Senhor nosso, no Evangelho, mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português, Santo Antônio, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo Antônio em Itália, na cidade de Arrimino, contra os hereges que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto o santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele e falou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo generoso do grande Antônio? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas Antônio, com seus pés descalços, não podia fazer essa protestação. E uns pés a que se não pegou nada da terra, não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia, calar-se-ia, dissimularia, daria tempo ao tempo. Isso ensinaria porventura a prudência ou a covardia. Mas o zelo da glória divina, que ardia naquele peito, não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às ruas, deixa a terra, vai-se ao mar e começa a dizer a altas vozes: já que não me querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes, ó maravilhas do Altíssimo. Ó poderes que criou o mar e a terra, começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e postos todos por sua ordem, com as cabeças de fora d'água. Antônio pregava e eles ouviam. Outros santos doutores da Igreja foram sal da terra. Santo Antônio foi sal da terra e foi sal do mar. É melhor pregar como eles que pregar deles. Muitas vezes vos tenho pregado nesta igreja e noutras, de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com uma doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira e a que mais necessária e importante é a esta terra para emenda e reforma dos vícios que a corrompem. O fruto que tenho colhido desta doutrina, e se dessa terra tem tomado sal, ou se tem tomado dele, vós o sabeis e eu vos o sinto. Isto suposto, quero hoje a imitação de Santo Antônio, voltar-me da terra ao mar, e já que os homens não se aproveitam, pregar os peixes. Ao menos, têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes: ouvem e não falam. Suposto isso, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. O primeiro, louvar-vos-eis as vossas virtudes. No segundo, repreendei-vos-ei os vossos vícios. E desta maneira satisfaremos as obrigações do sal, que é melhor vos estar a ouvi-las vivos que experimentá-las
depois de mortos. Começando, pois, pelos vossos louvores, irmãos peixes. Bem vós puderas eu dizer que dentre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras que Deus criou. A vós criou primeiro que as aves do ar, a vós primeiro que os animais da terra, e a vós primeiro que ao mesmo homem. Ao homem deu Deus a monarquia e o domínio de todos os animais dos 3 elementos. E nas provisões em que o honrou com estes poderes, os primeiros nomeados foram os peixes. O de Noé sucedeu o dilúvio que alagou. E todos os animais, quais livraram melhor? Dos leões escaparam 2, leão e leoa. E assim, os outros animais da terra, das águas escaparam 2, fêmea e macho. E assim das outras aves. E dos peixes, todos escaparam. Antes não só escaparam todos, mas ficaram muito mais largos que dantes. Porque a terra e o mar, tudo era mar. Pois se morreram naquele universal castigo, todos os animais da terra e todas as aves, por que não morrerão os peixes? Sabeis por quê? Facilmente pudera Deus fazer que as águas fossem venenosas e matassem todos os peixes, assim como afogaram todos os outros animais. Mas como o dilúvio era um castigo universal que Deus dava aos homens por seus pecados, e ao mundo pelo pecado dos homens, foi a altíssima providência da divina justiça que nele houvesse esta diversidade ou distinção, para que o mesmo mundo visse que da companhia dos homens lhe viera todo o mal, e que por isso os animais que viviam mais perto deles foram também castigados, e os que andavam longe ficaram livres. Vede, peixes, quão grande bem é estar logo longe dos homens. Perguntando um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe. Antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Olhai como estranha isto Santo Agostinho. Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes, que se comem uns aos outros. Tão alheia coisa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fealdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que o vejais nos homens. Já se os homens se comeram somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento. Mas para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai, peixes, que também os homens se comam vivos, assim como vós. Ó alma de Antônio, que só vos tivesse asas e voaste sem perigo, porque soubeste voar para baixo, e não para cima. Os arrogantes e os soberbos tomam-se com Deus, e quem se toma com Deus sempre fica debaixo. Assim que os amigos roncadores, o verdadeiro conselho é calar e imitar Santo Antônio. Duas coisas aos homens, o que constitui o fazer roncadores, porque ambos incham, o saber e o poder. Caifás roncava de saber, e Pilatos roncava de poder, e ambos contra Cristo. Mas o fiel servo de Cristo, Antônio, tendo tanto saber, como já vos disse, e tanto poder, como já vos visse, ninguém ouve jamais o dizer que falou do saber ou do poder, porque há asas para subir e asas para descer. As asas para subir são muito perigosas, as asas para descer muito seguras, e tais foram as de Santo Antônio. Deram-se à alma de Santo Antônio 2 asas de águia, que foi aquela duplicada sabedoria natural e sobrenatural, tão sublime como já sabemos. E ele o que fez? Não estendeu as asas para subir, encolheu-as para descer.